Você já recebeu uma carta que destruiu sua vida inteira em segundos? Uma carta fria, sem explicações, onde quem você amava mais simplesmente te abandona. Deixa para trás dinheiro, propriedades, e um silêncio que dói mais que qualquer palavra. É depois de 10 anos. Aquela pessoa volta, não como a mulher que você amou, mas como um fantasma da sua pior dor. Você estaria pronto para abrir a porta, para encarar o passado que te destruiu, e para descobrir que o seu maior inimigo pode estar mais próximo do que imagina. Antes de mergulharmos, quero que você pense: já se sentiu traído por alguém que jurou amar para sempre? Já teve que decidir entre o ódio e a compaixão? Deixe nos comentários sua experiência, porque hoje vamos entender que nem sempre o passado fica onde deveria. Eu nunca vou esquecer aquele dia. O dia em que a mulher que eu amava, com quem dividi sonhos e promessas, me entregou uma carta e foi embora. Sem um adeus, sem uma explicação, apenas a frieza cruel de um papel dobrado nas minhas mãos trêmulas. Naquele momento, o chão desapareceu sob os meus pés. Eu me senti despedaçado, invisível, um estranho na minha própria vida. As palavras naquela carta eram como lâminas afiadas que cortavam cada fibra do meu ser. Estou levando tudo que é meu, o dinheiro, as propriedades e o homem que me merece. O quarto do hotel que ela escolhera para passar a noite parecia agora um túmulo silencioso para os nossos 10 anos juntos. Eu sabia que nunca mais veria a mulher que um dia prometeu estar ao meu lado para sempre. Mas a traição não foi só a partida dela. Foi tudo o que ficou para trás, a dúvida que corroía minha mente. A vergonha de ter sido enganado. O vazio esmagador que dominava cada segundo do meu dia. Eu me lembro de olhar para o espelho naquela manhã, tentando encontrar o homem que ainda acreditava no amor. E só conseguia ver um estranho. Um homem que tinha sido traído não só por sua esposa, mas por tudo em que acreditava. As noites se tornaram longas batalhas contra meus próprios pensamentos, uma guerra interna entre o ódio fervente e uma tristeza profunda. Quase paralisante. A cada lembrança daquilo que tínhamos, uma faca invisível me rasgava por dentro. Eu poderia ter me afogado na amargura, na revolta. Poderia ter deixado que aquele abandono definisse o resto da minha vida. Mas não foi o que aconteceu. No fundo do poço, aprendi que a verdadeira traição não foi só dela. Foi a traição de não me reconhecer mais, de esquecer quem eu era antes dela. Foi o momento em que decidi não ser refém da minha dor. Comecei a reconstruir meus dias. Um pedaço de mim por vez. Entre lágrimas silenciosas e gritos abafados. Descobri que o ódio só me consumia. E que o único caminho para sobreviver seria aprender a perdoar, ainda que só para mim mesmo. E foi nesse processo tortuoso de dor e superação que algo inesperado aconteceu. Porque, depois de tudo que vivi, nunca imaginei que um dia ela voltaria. Não como a mulher que eu conhecia, mas como alguém que eu teria que encarar, cara a cara, com tudo o que aconteceu. Mas isso, você vai descobrir no próximo capítulo da nossa história. Prepare-se para conhecer o dia em que o passado bateu novamente à minha porta, um encontro que mudou tudo de novo e me forçou a enfrentar não só a dor, mas as verdades escondidas por trás da traição. Eu nunca imaginei que um dia abriria a porta da minha casa para ela novamente. Para aquela mulher que me abandonou, que destruiu tudo que construímos. Mas naquela manhã fria, foi exatamente isso que aconteceu. O barulho insistente na porta me arrancou de um sono pesado. Era cedo, mais cedo do que eu gostaria. A cada batida, meu coração apertava. Uma mistura de raiva e medo me dominava. Olhei pelo olho mágico e vi uma figura que mal reconheci, uma mulher desgrenhada. Magra, com os cabelos grisalhos e um cheiro que parecia carregar anos de sofrimento e abandono. Era Dora, a mulher que um dia prometeu amor eterno. Agora uma sombra do passado que eu tanto quis esquecer. Meu primeiro instinto foi fechar a porta na cara dela. A mesma porta que um dia a acolheu como esposa. A porta que eu havia fechado para sempre quando ela decidiu partir. Mas aquele rosto, tão marcado pela dor, despertou algo dentro de mim, uma chama tênue de compaixão. Sufocada pelo peso da traição. Eu hesitei. A raiva lutava contra a empatia. O orgulho contra a humanidade. Eu a conhecia bem demais para ignorar os sinais de desespero na voz trêmula quando ela implorou. Miguel, por favor, deixe-me entrar. Eu não tenho para onde ir. O silêncio da casa parecia esmagador enquanto ela ficava ali. Nas soleiras da porta. Um pedido silencioso para ser aceita. Para ser perdoada. Mas o que eu sentia era uma tempestade interna, queria gritar. Expulsá-la. Dizer que ela não merecia nada. Ao mesmo tempo, uma parte de mim lembrava dos momentos bons, os sorrisos, os planos, os sonhos que um dia compartilhamos. E agora ela estava ali, implorando por abrigo, faminta, cansada, sem um lugar no mundo. Quando finalmente abri a porta, não foi um convite caloroso, mas uma concessão fria, necessária. Ela entrou, largou uma mala velha e correu para o banheiro, tentando preservar a dignidade que ainda lhe restava. Enquanto ela se trancava lá dentro, eu fiquei sozinho na sala.
olhando para as marcas do nosso passado, fotos antigas, móveis silenciosos, memórias esmagadoras. Eu me perguntava, como o amor pode se transformar em tanta dor? Como a confiança se quebra e se torna um muro impossível de atravessar? No entanto, naquela manhã, algo mudou dentro de mim. Talvez fosse a realidade cruel da vida. Ou o reconhecimento de que o ódio não me salvaria. Talvez fosse a última fagulha de humanidade que me restava. Enquanto ela lavava as roupas sujas, eu me mantive distante, mas atento. Sabia que aquele reencontro seria o começo de um caminho tortuoso, cheio de confrontos, segredos revelados e, quem sabe, uma chance, mesmo que pequena, de redenção. Mas antes que pudéssemos seguir, havia uma verdade que precisava ser dita. Uma verdade que mudaria tudo outra vez. No próximo capítulo, você vai descobrir os segredos obscuros que Dora carregava, as escolhas que a levaram à ruína, e o preço que ambos teriam que pagar por suas histórias entrelaçadas. O silêncio entre nós era pesado, quase sufocante. Dora sentou-se, exausta, com os olhos ainda marejados de lágrimas que pareciam nunca secar. Eu precisava saber, precisava ouvir daquela boca que tantas vezes jurou fidelidade. O que realmente a havia levado àquele estado? Ela respirou fundo, hesitou, e então começou a falar, uma confissão que parecia arrancada de dentro de uma alma despedaçada. Bruno, ele me traiu primeiro, disse ela, a voz falhando, carregada de uma dor que me cortava mais que qualquer lâmina. Eu acreditei nele, mesmo quando as coisas começaram a desmoronar. Mas quando o processo médico veio à tona, quando ele perdeu tudo, ele se tornou um homem diferente, abusivo, cruel. Eu olhei para ela, sem saber se a raiva ou a tristeza dominava meu peito. Por um instante, vi a mulher que um dia amei, não a sombra quebrada diante de mim. Ele me culpava por tudo que aconteceu. Continuou Dora, com os olhos vidrados no chão. É um dia, eu o peguei com outra. Era a gota d'água. O veneno da traição reverberava em suas palavras. E, apesar de tudo, uma parte de mim sentiu o amargor de sua dor. A ironia cruel, ela, que me destruiu, agora era destruída. Mas eu não podia negar o que sentia. A ferida que ela deixou em mim ainda ardia. E sua confissão era como sal derramado em uma ferida aberta. Então você provou do próprio veneno. Murmurei, com um fio de voz que não escondia a amargura. Dora levantou os olhos, encarando-me pela primeira vez com uma sinceridade quase dolorosa. Sim, Miguel, eu sei, e não espero que você me perdoe. O peso das suas palavras me fez recuar. Não fisicamente, mas dentro de mim. Era como se toda a nossa história, toda a confiança e amor, tivesse sido esmagada por uma realidade implacável. E agora? Perguntei, não esperando uma resposta fácil. Ela suspirou, lutando contra o desespero. Agora, eu não tenho mais ninguém. Bruno me deixou sozinha, sem dinheiro, sem esperança. A confissão dela foi uma lâmina que cortou o silêncio. Mas também abriu uma brecha para algo que eu não esperava sentir: compaixão. Eu vi a mulher que antes foi minha companheira, agora quebrada e vulnerável, perdida em um mundo que não a aceitava. E naquele momento, percebi que a dor dela, assim como a minha, era parte de um ciclo difícil de quebrar. Mas o que me deixou realmente inquieto foi a certeza de que aquela história ainda não havia acabado. Ainda havia verdades ocultas, escolhas não ditas, e consequências que estavam prestes a emergir, tudo isso prestes a revirar nossas vidas mais uma vez. No próximo capítulo, você vai conhecer os segredos sombrios que cercam a vida de Dora e Bruno, um passado que ultrapassa traições e que revela um mundo de mentiras, perdas e um karma implacável. Quando eu achava que já tinha entendido tudo, veio a verdade oculta, aquela que ninguém queria me contar. A verdade sobre a família dela, sobre as raízes da traição, e sobre um pacto sombrio que me deixaria sem chão mais uma vez. Dora, exausta e derrotada, abriu uma ferida ainda mais profunda naquela manhã silenciosa. Miguel, minha família nunca me quis de verdade. Eles sabiam tudo sobre Bruno. Desde o começo. Aquelas palavras caíram como um trovão no meu peito. Como assim? A mulher que carregava tanto abandono e traição também tinha sido traída pela própria família. Ela continuou, com a voz baixa, quase um sussurro. Eles me esconderam da verdade para manter a paz. Fizeram um acordo com Bruno, proteger os interesses dele em troca de favores e promessas. Eu era uma peça descartável. O sentimento de revolta subiu dentro de mim como um fogo incontrolável. Não bastasse o abandono de Dora. Ela tinha sido manipulada por aqueles que deveriam ser seu apoio incondicional. Eu via nos olhos dela a dor da exclusão. A solidão de quem foi deixada para trás não só pelo marido, mas pelos próprios sangue. Mas a traição não parava por aí. E a pior parte? Ela perguntou, lágrimas escorrendo pelo rosto cansado. Eles me deserdaram. Depois que tudo desmoronou, me culparam pela ruína da família. Meu coração apertou ao imaginar aquele peso impossível de carregar, não apenas o abandono do amor, mas a rejeição da própria família.
Era uma traição tripla, uma teia de mentiras e interesses que esmagou a mulher que um dia jurou amor. Enquanto ela falava, a raiva que eu sentia contra Bruno agora se expandia, engolindo também aqueles que deveriam ter sido seu refúgio. Mas entre toda essa tempestade, uma semente de compreensão começou a germinar em mim. Eu percebia que tanto ela quanto eu éramos vítimas de uma história maior, cheia de dores. Escolhas erradas e pessoas que preferiram fechar os olhos. E naquele instante, uma pergunta martelava minha mente: como seguir em frente quando tudo que você acreditava é um castelo de cartas desmoronando? Ainda assim, eu sabia que não poderia desistir, porque só enfrentando essa verdade dolorosa poderíamos encontrar um caminho para a redenção. Mas o que ninguém sabia era que o passado guardava segredos ainda mais sombrios, segredos ligados a um crime médico. A um escândalo que destruiria não só vidas, mas também o pouco que restava de dignidade. No próximo capítulo, você vai descobrir o que realmente aconteceu nos bastidores. E como a vida de Dora e Miguel se entrelaçou num jogo perigoso de culpa, mentira e sobrevivência. Eu pensei que tudo já tinha acabado, que o passado estava enterrado junto com as lembranças ruins. Mas então, numa tarde cinzenta, ele voltou. Bruno, o homem que destruiu não só Dora, mas também a mim. A porta da minha casa abriu-se com um rangido pesado. E ele entrou, desleixado, com os olhos vazios de remorso, mas carregados de uma raiva palpável. O mesmo homem que eu lembrava. Só que agora quebrado e perigoso. Ele caminhava como um predador. Cada passo um desafio silencioso. O ar ao nosso redor ficou denso. Eletrificado pelo perigo iminente. Sem aviso, ele tirou algo do bolso, uma arma. Fria, ameaçadora, apontada diretamente para Dora, que estava pálida, quase paralisada. Meu corpo estremeceu. O tempo pareceu desacelerar. Eu me coloquei entre eles. O coração martelando no peito. Lutando para manter a calma. Era o momento que todos temem, o instante em que a violência parece ser a única saída. E a vida pode ser tirada em um piscar de olhos. Enquanto ele ameaçava, senti uma mistura de raiva, medo e uma estranha sensação de proteção que me fez lembrar porque eu ainda me importava. Mesmo depois de tudo, eu sabia que aquele homem era um monstro. Mas também sabia que, atrás daquela fachada brutal, havia um homem perdido, consumido por suas próprias escolhas. A polícia chegou no momento exato. Luzes vermelhas e azuis cortando a escuridão da sala. Vozes firmes ordenando que largasse a arma. Bruno hesitou, e naquele segundo, o destino nos pregou sua peça cruel. Os disparos ecoaram, violentos, cortando o silêncio da casa e selando um capítulo doloroso da nossa história. Dora caiu, ferida, e o mundo parecia ruir ao meu redor. Em meio ao caos, algo dentro de mim quebrou, a última barreira entre o ódio e a compaixão. Enquanto a ambulância levava Dora para longe, eu fiquei ali, entre destroços e lágrimas, consciente de que a vida jamais seria a mesma. No próximo capítulo, você vai acompanhar a luta desesperada de Dora pela vida, a dor de uma perda iminente, e a difícil jornada que Miguel terá que enfrentar para encontrar a paz que tanto buscava. Os dias que se seguiram foram uma mistura cruel de espera e desespero. Cada batida do meu coração carregava a esperança frágil de que Dora sobreviver. Que talvez pudéssemos encontrar alguma forma de cura, não só para o corpo dela, mas para as feridas invisíveis que carregávamos há anos. Mas a vida, impiedosa, tem seu próprio ritmo. Quando recebi aquela carta, sabia que seria a última. As palavras escritas por Dora eram um suspiro final. Uma confissão de uma alma que ansiava por paz. Se você está lendo isso, começou ela, é porque eu não consegui lutar o suficiente para ficar. Quero que saiba que nunca te devia nada. Miguel, o que você e sua mãe fizeram por mim foi o que me manteve viva quando tudo parecia perdido. Lágrimas correram pelo meu rosto enquanto eu lia aquelas linhas cheias de dor. Arrependimento e amor silencioso. Ela reconhecia os erros, as mentiras, as escolhas que destruíram nosso casamento. E mesmo assim, ainda havia espaço para um último pedido, para que eu encontrasse alguém que me amasse de verdade. Que eu pudesse amar de volta. Sem as sombras do passado. Era como se, finalmente, o ciclo da dor se quebrasse naquela folha de papel. Eu sentia a amargura e a raiva se dissolverem lentamente, substituídas por uma calma que eu não sentia há anos. O peso da traição foi substituído pela leveza do perdão. Eu, que passei uma década alimentando o fogo da mágoa, finalmente entendi que o perdão não era para ela, era para mim. Para me libertar daquele labirinto escuro e encontrar a luz que sempre esteve lá, esperando para ser descoberta. Enterrar as cinzas dela perto do mar foi um ritual de despedida, mas também de renascimento. Enquanto eu colocava uma rosa branca sobre a lápide simples, uma paz silenciosa me envolveu, a certeza de que o passado não definiria mais o meu futuro. A carta ficou guardada no meu coração. Uma lembrança do que foi, do que poderia ter sido, e do que finalmente é, o fim de uma década de dor. E o começo de uma nova vida. E você?
que está assistindo agora, já teve que enfrentar o impossível. A traição que parecia destruir tudo. Saiba que a dor, por mais intensa que seja, pode se transformar em força. E que o perdão, seja a quem for, é o primeiro passo para a liberdade. Se essa história tocou você, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva para mais relatos reais que mostram a complexidade do amor, da dor e da redenção. Até o próximo capítulo da vida.